Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Então vamos para Tito, capítulo 1, versículo 5. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Então aqui agora entra um outro assunto, que nós vemos Paulo passando uma responsabilidade para Tito. Ele tinha passado por Creta, ele tinha estado em Creta, ele foi embora de Creta, Paulo, né, deixou Creta, e lá em Creta ele deixa Tito, porque talvez não tivesse dado tempo de falar tudo, de ensinar tudo que era preciso ensinar. Na realidade, Tito vai colocar em boa ordem as coisas que ainda restavam. É interessante que a gente percebe isso muitas vezes quando você visita uma assembleia nova e você descarrega um caminhão de doutrina, de ensino bíblico, de estudos e tudo mais, mas aí a aplicação daquilo são outros 500. Então, muitas vezes você tem que voltar àquela cidade para sentar com os irmãos e daí pegar o passo a passo daquela teoria que eles já receberam, porém não sabendo exatamente como colocar em prática aquilo. E a gente percebe isso, apesar de muitos estudos, de muita conversa, de muito tudo, sempre ficam coisas que é que nem um cozinheiro, né? Você tem o livro de receita que dá as receitas. Aí você pode ter até uma pessoa que lê para você as receitas, explica mais ou menos como é, mas a hora que você vai enfrentar o fogão, é outra história, né? Não põe tanto sal, não, isso aí não, essa é meia xícara só, não é tudo isso. Tá? Então, precisa alguém ir pegar na mão, como Tito vai fazer agora, colocando em boa ordem as coisas que restavam de cidade em cidade. E ele vai então estabelecer presbíteros. O que eram os presbíteros? Os presbíteros, essa palavra sempre aparece no plural, 1 Timóteo, capítulo 5, exato, versículo 17. Os presbíteros que governem bem sejam estimados por dignos de duplicada honra, principalmente os que trabalham na palavra e na doutrina. E ali então já tinha também para Timóteo essas instruções. Então o que parece dar a perceber aqui é que Paulo ia com o volume da teoria, vamos chamar assim, né? Da doutrina, da sã doutrina. E aí os outros irmãos, Tito, Timóteo, eles levavam a coisa na prática, como era para estabelecer a coisa na prática. E aqui vai acontecer isso. Esse Tito ele vai ajudar a estabelecer os anciãos, ou presbíteros, ou bispos. É a mesma coisa, as palavras significam a mesma coisa. O que são eles? Primeiro, não existe um presbítero, tipo assim, o pastor da igreja local. Isso não existe na Bíblia. Isso existe na religião, o padre na igreja católica, o pastor na igreja protestante. Mas dentro da doutrina que a gente aprende, da sã doutrina, sempre aparecem no plural. Veja no versículo 5 aqui, ele fala que de cidade em cidade estabelecesses presbíteros. Então, plural. E nós sabemos que eles eram plurais também em cada assembleia, de cada cidade. Não é que aqui, porque era de cidade em cidade, que ele está colocando no plural. Não. Na assembleia havia presbíteros, na assembleia local. E eles eram tipo zeladores, ou síndicos de um condomínio, não é? O zelador do condomínio é aquele que vê quem entra, quem sai, vê onde está faltando, precisa mantimento para limpeza, precisa dar ordem para os empregados. Ele zela. Ele não é o dono do prédio, mas ele zela pelo condomínio. Da mesma forma, o presbítero, o bispo, o ancião, é alguém que vai zelar pelas necessidades, principalmente espirituais, de uma assembleia local.
ele não é um dom. É diferente dos dons de evangelistas, pastores e doutores de Efésios 4, que aqueles eram dons de Cristo. O evangelista mais com trabalho fora da Assembleia, para ir buscar perdidos, não é? E buscar matéria-prima para a casa de Deus. Os pastores com um trabalho dentro e fora, porque eles pastoreiam o rebanho, então eles também visitam, assim como eles incentivam, exortam, consolam as ovelhas da Assembleia local e no geral. Porque é importante entender que, embora o presbítero ele fosse local, como Paulo lá em Atos 20, ele manda chamar os presbíteros de Éfeso para conversar com eles. Então, tem os presbíteros locais. Já os dons, eles não são locais. Os dons são universais. Então, o evangelista, ele é evangelista em qualquer lugar que ele estiver. O pastor, ele é pastor em qualquer lugar que ele estiver. O mestre ou o que ensina, né, o doutor, ele é mestre ou doutor em qualquer lugar que ele for. Já o presbítero é local. Ele não vai se intrometer nos assuntos da Assembleia da outra cidade. Ele só vai cuidar dos assuntos da Assembleia local onde ele está reunido, onde ele está congregado. Então, aqui ele vai... A primeira coisa que a gente aprende, então, é que eles eram plural, eles eram múltiplos, eles eram de cidade em cidade, cada cidade tinha os seus presbíteros. Nós entendemos isso, que não eram, por exemplo, a cristandade detonou todo esse ensino, né? Então você tem lá o bispo, no sentido católico e também alguns sentidos protestantes. O bispo, ele tem uma região, ele tem lá a sua não é comarca, tem um outro nome. A paróquia é do pároco, né? O pároco é local. O pároco é o equivalente, é diocese. O bispo tem a diocese, que às vezes são várias cidades e uma região. O pároco, que é o padre, ele é o equivalente ao pastor protestante. Ele cuida de uma igreja na cidade, né? De um templo católico na cidade, e o pastor protestante de um templo evangélico protestante na cidade. Mas o bispo, biblicamente falando, ele é responsável pela cidade, pelos irmãos que estão congregados pela igreja naquela cidade. Então, por exemplo, hoje, dificilmente você poderia dizer que existe um bispo na cidade de Salvador, ou bispos em Salvador, no sentido que era no início da igreja. Por que isso? Porque no início todos estavam juntos. Todos juntos. Quando Paulo escrevia a igreja que está em Roma, todos os irmãos, todos os cristãos de Roma eram endereçados naquela carta. Não era a igreja que está em Roma na igreja batista, a igreja que está em Roma na igreja presbiteriana, não. Toda a igreja que estava em Roma. Eles podiam não estar exatamente no mesmo local físico, porque Roma era uma cidade grande. Então eles podiam, parte daquela igreja em Roma, estar reunido na casa da Mariazinha e a outra parte na casa do Antônio. Mas era a Assembleia em Roma, era a igreja em Roma. Em São Paulo, nós temos uma Assembleia em São Paulo, uma Assembleia reunida no nome do Senhor, mas 2 locais de reunião, um na Vila Mariana, outro na Zona Leste. Mas é a Assembleia que está em São Paulo. Agora, a Assembleia que está em São Paulo, agora indo um pouco mais longe, ela inclui todos os cristãos que estão em São Paulo. Assim como a Assembleia que está em Salvador, ela inclui todos os cristãos em Salvador. Então é muito, muito perigoso, às vezes, você pensar que, não, a igreja em Salvador somos nós, esse grupo aqui. Não, não é isso. A igreja em Salvador é composta por todos os salvos de Salvador. É claro que nós não conseguimos enxergar todos e nem conseguimos discernir quais são por causa dessa confusão, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe muito bem quais são. Então, então esses 2 pontos são esses. Primeiro, que era de cidade em cidade, que se estabelecessem os presbíteros ou bispos ou anciãos. E segundo, que eles eram sempre plural.
Não tinha um que dirigia a igreja na cidade. E uma coisa importante é você prestar atenção quando, lá em 1 Coríntios 14, o apóstolo Paulo escreve, quando vos reunis, um tem salmo, outro tem língua, outro tem isso, outro tem aquilo. Ele não fala de nenhum líder ali da reunião. Ele não fala de nenhum dirigente da reunião. Então, mesmo esses presbíteros ou bispos ou anciãos, eles não eram dirigentes da reunião. Eles tinham que ter conhecimento bíblico, mas, eventualmente, talvez não tivesse um dom. Não é? O dom de pastor, o dom de ensinar, o dom de... lá em 1 Timóteo ele vai falar mais sobre isso. Ele vai falar que ele tem que ser conhecedor das Escrituras, né? Mas a gente tem que entender isso. A liberdade do Espírito de usar quem ele quer na reunião não exige um líder, um homem à frente, dizendo assim, irmãos, agora nós vamos cantar o hino tal, irmãos, agora o irmão ali fala o versículo tal, o irmão... Não. Eu me lembro que uma assembleia, era nova essa assembleia, eu fui visitar, eu fui a trabalho numa cidade, e lá eu fui na reunião, e fiquei o final de semana, e chegou no domingo de manhã, os irmãos muito alegres, né, de receber visita, tudo, aí eu sentei lá, já puseram a mesa, o pão, o vinho, eu sentei, fiquei esperando ali, né, aguardando começar a ceia, aí vem o irmão, que é um dos irmãos mais velhos lá da reunião, ô Mário, nós gostaríamos que você dirigisse a ceia. Falei, irmão, isso não existe. Dirigir a ceia. Não tem. Quem dirige tudo é o Senhor. Ele é da liberdade do Senhor, a liberdade do Espírito. Não vou dirigir coisa nenhuma. Ele queria fazer um agrado, né? Ele queria fazer uma distinção, mas a gente não vive assim, né? A gente não pratica essas coisas. As coisas do Senhor é o Senhor só, não é nenhum irmão. Nenhum irmão deve ter preeminência, ficar na frente, ser bajulado, ter anel no dedo para os irmãos beijarem assim, ó, beija meu anel de bispo aqui. Não, isso não acontece. Isso é invenção da religião. Então, quando ele fala que ele nunca deixou de anunciar todo o conselho de Deus, o conselho integral de Deus, ele diz no versículo 28, olhai, pois, por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus que ele resgatou com seu próprio sangue. Esse versículo aqui, às vezes, causa um pouco de confusão, porque a pessoa fala assim, mas espera aí, Deus resgatou com seu próprio sangue, mas Deus tem sangue? O Filho de Deus tem. E esse sangue do Filho de Deus pertence a quem? A Deus. A Deus. Então, uma maneira de entender essa passagem é para apresentardes a igreja de Deus que ele resgatou com o sangue que é seu, com o sangue que é próprio, o sangue que é de sua propriedade. Porque é o sangue que o Senhor Jesus derramou na cruz, e esse é o sangue que o sacerdote, quando sacrificava uma vítima, levava para onde? Para dentro da presença de Deus, do Santo dos Santos, e espirrava, borrifava sobre o propiciatório, que era a tampa da arca. Então aquele sangue pertencia a Deus ali, né? Então veja aqui também um detalhe. Olhai por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Algum aqui de Creta, né? Se bem que ali ele chamou de Éfeso, né? Mas vamos dizer que tivesse um de Creta passando por ali, passeando lá onde ele estava aqui em Mileto, e fala assim, peraí, Paulo, no meu caso não foi o Espírito Santo, foi Tito. Paulo mandou Tito lá em Creta para eleger bispos, para constituir bispos. Paulo iria responder, sim, Tito fez isso com autoridade apostólica, ou seja, eu mandei Tito lá. Eu mandei ele ele foi um delegado meu, eu deleguei Tito para ir lá e eleger bispos, e evidentemente com a direção do Espírito Santo. Não é?
Mas agora, o que eu estou falando aqui é o seguinte, eu estou falando de uma época quando nós, apóstolos, não estaremos mais aqui para fazer isso. Vai estar quem então? O Espírito Santo. Então, se enquanto os apóstolos estavam na terra, o Espírito Santo, juntamente com os apóstolos, elegiam bispos, ou anciãos, ou presbíteros, ou então esses apóstolos delegavam alguém com uma ordem específica de fazer isso numa determinada assembleia, viria um tempo em que não teria mais apóstolos para fazer isso. Então sobra o que aqui? O Espírito Santo. Olhai, pois, por vós e por todo o rebanho, sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos. Aqui Paulo não fala se foi ele, se foi o João, se foi o outro. Ele fala que não fala, que não diz. E depois ele dá um aviso, né? Eu sei isto, que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que de entre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas para atraírem os discípulos após si. E ele vai então falar para vigiarem, né? Portanto, vigiai, lembrando-vos de que durante 3 anos não cessei noite e dia de admoestar com lágrimas a cada um de vós, e agora, pois, irmãos, e aqui vem a segurança para eles, encomendo-vos ao Papa? Não. A um sucessor dos apóstolos? Também não. Porque não ia ter isso. Encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça. A Ele, Deus, que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então aqui, ele deixa bem claro como seria o tempo, a era pós-apostólica. Não ia ter ninguém com autoridade apostólica, não ia ter nenhum papa. Não, inclusive Pedro fala que depois da partida dele, de Pedro, ele deixaria as coisas escritas para eles. Ele não deixaria um papa no lugar, não deixaria um sucessor. Nada disso. Mas aqui a gente já vê nessa passagem de Éfeso que já tinha aqueles que dentre vós se levantarão falando coisas perversas ou pervertidas ou distorcidas para atrair discípulos após si. Já tinha ali, eles estavam em tempo de eleição. Os apóstolos nem tinham morrido ainda e o pessoal já estava cada um querendo pegar o seu quinhão de ovelhas para ser líder, para falar, a minha igreja, eu sou pastor da minha igreja, eu sou papa da igreja universal, eu sou bispo da igreja mundial, eu sou apóstolo da igreja não sei o quê. Estava todo mundo querendo ali, todo mundo já estava querendo pegar um naco aqui da herança dos apóstolos, né? Mas não teria apóstolos depois. Nós ficaríamos com a palavra, né? Deus e a palavra da sua graça. Deus e a palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. Então voltamos lá para Tito. Apenas recapitulando, então, nós vimos que presbíteros eram escolhidos pelos apóstolos ou por seus delegados diretos, como é o caso de Tito aqui. Eles eram sempre no plural, sempre mais de um. Eles eram de cidade em cidade, não era de templo em templo, ou de país em país, ou de comarca em comarca, ou de diocese em diocese. É de cidade em cidade. E aqui então ele vai agora dar algumas instruções quanto ao caráter e modo de agir desses bispos. Esse das iluminações, ele não é ele pode até ter o dom de pastor, porque coincidiu dele ser eleito, ele ser escolhido, ele ter um diploma de teologia, alguma coisa assim, né? Ele pode até ter o dom por coincidência, mas muitos nem têm o dom.
muitos não têm o dom, porque eu conheci um, por exemplo, que era um excelente evangelista. Um jovem que pregava o evangelho até debaixo d'água. E ele terminou o curso de teologia, a igreja presbiteriana, da qual ele fazia parte, colocou ele para pastorear uma pequena igreja numa cidade próxima. E um dia ele se abriu comigo, ele falou que estava detestando aquilo, porque não era ele. Ele não tinha paciência, ele não gostava de ficar dentro de quatro paredes, observando as pessoas, ou consolando, ou exortando, ajudando. Ele gostava de ficar na rua pregando o evangelho. O negócio dele era pregar o evangelho, era um evangelista de mão cheia, né? Então, coitado, estava frustrado, porque ele não estava sendo guiado pelo Espírito Santo, estava sendo guiado por homens, por uma junta de homens, que é o que acontece na maioria dos lugares, né? Em alguns deles é o dono da igreja que elege. Tem o dono, né? O cara que fundou, o fundador da igreja, ele que escolhe os pastores dele e tal. Em outros lugares, o pastor é eleito. Em algumas denominações, o pastor é eleito, faz uma eleição. Primeiro eles convidam alguns candidatos para virem fazer uma pregação. E aí faz a pregação, aí a igreja se reúne e vota. Tem uma eleição. É aquele que for mais votado ganha a eleição. Não me pergunta se é a urna eletrônica ou não. Ganha a eleição. Mas aí o que acontece? Quem é que ganha? Ganha aquele que falar de acordo com a vontade dos ouvintes. O que for mais simpático. Por exemplo, Davi perde, Saul ganha. Saul era mais alto, mais bonito, mais forte, né? Então ganha aquele que fizer uma apresentação melhor, que vender melhor o seu peixe. Aí se é uma igreja que não gosta muito de que falem a verdade, tipo esses que me contestaram, né, que eu tive que mostrar os versículos e falar assim, não, mas essas coisas você não pode falar porque isso aí só ofende as pessoas, afasta do evangelho. Amigo, se afastar do evangelho, não tem salvação se afastar do evangelho, né? O evangelho é tudo isso aí. Contém a palavra de Deus inteira. Então, nesses lugares que a eleição é assim, não tem como. Agora, tem muitos negócios do problema de pastor quando peca, né? Nesses sistemas denominacionais, às vezes você tem, e até não denominacionais, hein? Porque também acontece. Eu conheci um caso de irmãos que reúnem sem denominação. Eles fazem parte de um grupo que se dividiu no século XIX ainda, e continuaram reunindo sem denominação. Mas um irmão me escreveu um dia, triste, né? Falando assim, puxa, Mário, é chato aqui, porque o ancião aqui da Assembleia, pegaram ele em pedofilia. Ele é pedófilo. Aí deram uma reprimenda, ele ficou um tempo lá fora da ceia, mas aí como ele é o que mais ensinava, ele era o que mais pregava, todo mundo dependia dele, não deixaram muito tempo, trouxeram logo de volta, então ele continua agora pregando lá dentro, mesmo tendo esse problema que ele teve. Não sei se ele continua com o problema, mas esse é um negócio mais ou menos que a pessoa... É que nem por guardar querosene em garrafa, né? Você não pode usar a garrafa para mais nada, porque não perde o cheiro nunca mais. Então existe isso nesses grupos denominacionais ou não, de as pessoas decidirem quem vai ser. Mas e hoje? Então hoje nós não temos irmãos ocupando esse posto ou esse ofício. Não é um dom. Esse ofício de presbítero, ou de ancião, ou diácono não. Presbítero, ancião, bispo. Não temos, mas temos. Como nós temos? Nós observamos. Porque sempre o Espírito Santo vai levantar alguns irmãos para terem um maior cuidado. E aí nós vamos ver essas qualidades nesses irmãos levantados pelo Espírito Santo. Não por uma eleição, não por um dono da igreja, por um chefe, não.
A gente vai perceber, olha aquele irmão lá, puxa, ó, ele está sempre correndo para lá e para cá, vendo se está tudo ok, se está todo mundo bem, se tem uma doutrina ruim entrando, se precisa conversar com o irmão que está afastado, ele está sempre ali correndo atrás. Então, existem esses que se importam com as necessidades da igreja. É que nem num condomínio, né? Eu, por exemplo, aqui no meu condomínio, eu passei muitos anos, a maior parte dos anos que eu morei aqui, eu nunca fui a uma reunião de condomínio, eu fui esparsamente, né, uma ou duas, tal. E agora, então, com essa pandemia, teve uma reunião só e foi pela internet, foi por live, né? E como aqui a média de idade do condomínio é de 100 anos, 150 anos, mais ou menos, a reunião por live foi tipo assim, onde que eu aperto aqui? O microfone não está funcionando, eu não estou vendo ninguém. Levou meia hora para as pessoas aprenderem a usar a live, né? O que mais agora? Então, dentro os dons, você perguntou dos dons, como que a gente entende a questão dos dons? Nas denominações, já falei, eles são privados, tolhidos. Por quê? Porque você pega uma passagem que em 1 Coríntios 14, que fala, todos podeis profetizar, da reunião, né? Todos podeis profetizar, um após o outro. Bom, o que você vê numa denominação? Só o pastor pode profetizar. Profetizar, que eu falo, não é falar que vai acabar o mundo, né? Profetizar é proferir da parte de Deus, a palavra de Deus. Pregar, ensinar, não é? Falem 2 ou 3 e os outros julguem. O que você vê numa denominação? Fala um. E quem julga? Ninguém, porque se julgar, meu amigo, você está fora. Você está perdido ali. Você vai sair vamos fazer aquele corredor. Não tem um corredor que o pessoal tem que passar. Exército tinha isso, né? O cara tem que passar no corredor e todo mundo dando tapa nele, assim. Porque é uma desonra. Imagina num culto, o pastor falar lá no púlpito, falar assim, Jesus poderia pecar. Aí alguém levanta a mão, pastor, o senhor fique quieto agora, fique em silêncio, nós vamos conversar depois do culto, porque isso aí está errado, isso aí é uma heresia que o senhor está falando. Imagina se acontece isso dentro de uma denominação, de um templo, de um culto. Agora, se entre os irmãos reunidos, não, senhor, um falar isso, vamos conversar, vamos lá na cozinha, vamos conversar, porque falem 2 ou 3 e os outros julguem. Ah, mas Jesus falou para não julgarmos, quem julgar será julgado. Isso julgar a pessoa, o ser humano. Mas nós julgamos o que as pessoas falam e o que as pessoas fazem. Nós temos que julgar. Como falem 2 ou 3 e os outros julguem? Que verbo seria então, né? Ou então, quando o senhor falava assim, acautelai-vos do fermento dos fariseus, e se referindo à doutrina dos fariseus, o que ele estava mandando os discípulos fazerem? Julguem, tomem cuidado com a doutrina dos fariseus, julguem o que eles falarem para vocês. Era isso que ele falava. Mas então, isso aí já é uma grande diferença, como você já viu, né? Entre o sistema, porque o sistema as pessoas têm um cargo, têm um posto que é intocável. Tanto é que quando um pastor peca, um pastor cai lá em fornicação, ou pedofilia, ou adultério, o que eles fazem? Transferem para outra cidade. Transferem para outra cidade. Por quê? Porque não podem envergonhar a igreja, a denominação. Traz um novo, põe lá um novo, que está fresquinho, está limpinho, foi espanado, não tem nenhuma ruga ainda, foi bem passado, põe lá para ninguém achar defeito nele. E o outro vai para uma cidade onde ninguém conhece. Então vão receber ele, pastor daqui, pastor dali, e não sabe que o cara lá pegava menininho lá onde ele estava. Percebe? É a realidade. É a realidade. Veja o tanto de processos que teve nos últimos anos contra a Igreja Católica. Porque durante séculos eles encobriam tudo e ninguém tinha coragem de tocar na Igreja Católica.
por causa da superstição, né? Todo mundo achava, não, vamos mexer com padre, meu, tá louco, vai cair meu nariz, vai cair minha orelha, vou pegar lepra, vou morrer. Agora que a maioria das pessoas são ateias, ninguém está nem aí com esse tipo de superstição, o que aconteceu? Começou a pipocar os casos de adultos já contando como é que eles eram tratados quando eram crianças, quando eram coroinhas, né? E o padre levava lá para o fundo e fazia coisa mal feita lá com os meninos. Porque eles impõem o celibato, e o Papa, então, para descarregar em algum lugar, ele pegava menino. Não era nem menina, era menino, né? Então tem até filmes agora, tem uns filmes aí que são escabrosos de adultos contando como eles foram abusados durante toda a infância e tinham medo de contar para os pais, porque se contasse, os pais batiam neles ainda, porque os pais eram católicos, ferrenhos, carolas, e jamais iriam pensar que o Santo Padre lá ia fazer alguma coisa. Essa semana estava no jornal até um bispo aí que foi afastado também por denúncias de pedofilia. Então, esse é o sistema. Quando você sai do que está na Bíblia, você cai no sistema. E aí? Né? Repare, o que eu falei do zelador do prédio. O zelador do prédio é a pessoa ocupada e preocupada com o bem-estar dos moradores. Ele não é necessariamente uma pessoa que fale bem, por exemplo, né? Esqueça a figura do pastor denominacional ou do bispo denominacional. Esqueça. Porque nós estamos falando aqui do bispo, do presbítero, do ancião, que é um zelador da Assembleia. Então ele vai ver, por exemplo, se tem gente falando uma doutrina. Quando uma pessoa pede para estar em comunhão, ele vai conversar com essa pessoa, ele mais um, né, ou mais dois, vão conversar com essa pessoa, ele vai ver as necessidades da Assembleia, ele vai saber tudo o que está acontecendo na Assembleia e providenciar aquilo que pode ser providenciado. Não necessariamente vai pregar, ou falar, ou ensinar, geralmente acontece, que também fala e ensina, né? Mas não necessariamente, ele pode ser uma pessoa que não abre a boca, mas ele está sempre vendo os pepinos que estão acontecendo e correndo atrás. Então é uma pessoa assim. É bom que ele tenha também a capacidade de ensino, como vai falar na outra passagem que nós vamos ler depois, né? Acho que aqui, ou também lá em 1 Timóteo, que ele tem que ter conhecimento da Bíblia, ele tem que ter boa capacidade também de ensinar, mas de instruir, para ter ordem na Assembleia. Agora, uma outra coisa importante, os anciãos de uma Assembleia, eles não interferem em outra Assembleia. O dom de pastor, ele pode visitar uma cidade vizinha, que tem uma Assembleia lá, e ele vai lá como um dom de pastor. Ele vai trazer palavras de exortação, de consolação, de conforto para os irmãos de lá. Um que tem o dom de mestre, ele vai também na Assembleia Vizinha, ele é mestre lá. Ele é mestre lá, ele é mestre acolá, ele é mestre em todo lugar que ele for. Assim como o pastor e o evangelista, então, também, em todo lugar do mundo ele é evangelista. Já o presbítero ou ancião, não. Os irmãos da Assembleia Vizinha estão tendo um problema. Chama os anciãos dessa cidade aqui para irem lá. Não funciona assim. Eles não vão resolver o problema lá. Eles têm o Senhor no meio, eles têm a guia do Espírito Santo, eles têm como resolver, eles estão equipados para resolver o problema. Eventualmente, um irmão pode ir instruí-los, né, ajudá-los na palavra, mas não como um tomador de decisão. Ele não vai chegar e falar assim, vocês têm que fazer o seguinte, vocês têm que fazer assim, 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 assim. Não. Ele não tem autoridade lá. A autoridade dele é restrita à sua assembleia local. É importante entender isso porque muitas divisões acontecem por causa disso, né? Porque irmãos saem de uma assembleia para resolver problema em outra. Como que foi resolver o problema na outra? Aí vai lá, tenta resolver o problema, aí cria uma divisão, porque metade acha que não tem nada que interferir, a outra metade acha que tem que interferir, e aí pronto, aí tá feita a bagunça. Então, os
presbíteros ou bispos anciãos são locais. Não tem nada que meter o bedelho em outras assembleias. Podem individualmente, quando solicitados, irem lá e ajudar em alguma doutrina, em alguma dúvida. Às vezes o irmão mais velho, né, conhece mais as Escrituras, mas não para ser um tomador de decisão. Existe uma das divisões que aconteceram no começo do século XX. Eles têm esse péssimo costume, sabe? Eles têm um negócio assim, muitos vieram da Alemanha aqui para o Brasil, então às vezes tem um problema aqui no Brasil, aí vem uma junta lá da Alemanha, vem aqui para resolver o problema aqui no Brasil. Isso não existe na Bíblia. Ninguém é apóstolo, só se fossem apóstolos, né? Se fossem apóstolos, eles teriam essa liberdade de fazer isso, porque os apóstolos tinham essa autoridade. Mas não irmãos comuns, né? Ou anciãos de outra assembleia virem dar palpite. Isso só causa problema. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.